Boa noite, este é o Pega na Geral, Debates Vascaínos. Hoje é o dia 2 de junho de 2024. Eu falo de Vila Isabel, a Vila de Noel, e são 21 horas e 1 minuto. O que eu vou falar agora é da minha inteira responsabilidade, da minha lavra. Eu não passou pelo escrutínio de ninguém aqui da bancada, então eu assumo a responsabilidade pelo que eu vou falar agora. Como traduzir uma revolta que é tão grande que fica difícil, mesmo impossível, traduzi-la em palavras que não sejam xingamentos e impropérios? Nessa próxima frase, aliás, lá vão dois impropérios. Os canalhas que tomaram o poder no clube, inicialmente levados por uma anta chamada Alexandre Campelo, e finalmente se instalaram definitivamente com o golpe de 2020, tinham intenções já bem definidas. Levar a torcida ao desespero para aceitar uma venda na xepa. Na época, nós e poucos outros protestamos e gritamos até a garganta doer, denunciando para a torcida como vocês esperam voltar a ser protagonistas com o nosso futebol sendo vendido por menos da metade do orçamento anual do nosso principal rival. Repito, venderam o Vasco por menos da metade do orçamento anual do rival. Esperavam o quê mesmo? Nossos gritos e protestos eram abafados por uma orquestra de aplausos na mídia e nas redes. Alguns aplaudiam conscientemente, sabiam que a venda era para eternizar o Vasco em um papel subalterno, o que boa parte da mídia, especialmente a Globo, sempre quis. Outros aplaudiam porque iam ganhar dinheiro às custas da venda. E outros eram os inocentes úteis, que acreditavam na mentira dos vendilhões. Vamos rapidamente, para não embrulhar o estômago de vocês, prometo que é rápido, ouvir alguns exemplos. Então é um novo Vasco. Eu estou muito otimista com o futuro do Vasco. Vem pro lado de cá que você vai se dar bem. Estou trazendo dinheiro para o clube, estou trazendo um parceiro importante americano, que sabe das coisas. Eu me sinto assim bastante realizado de estar concluindo esse mandato e entregando um clube forte, competitivo. Cria-se a Vasco SAF, pinga 120 milhões de reais e começa o jogo. Então, 70 entra agora. Momento zero, aprovou, Pix, 70 milhões na conta do Vasco. O sócio do Vasco aprovou a criação da SAF na Assembleia Geral, no momento que a SAF for constituída, pinga mais 120 milhões de reais. E ano passado, o único valor que entrou aqui no Vasco, dentro do que a gente tinha de orçamento, foi para a premiação dos atletas para tentar ascender à Série A, para cumprir o nosso objetivo principal do ano, que foi o objetivo. Então nós estamos falando de 70 mais 120, 230 em 3 meses. Então nós estamos falando de 70 mais 120, 230 em 3 meses. Um negócio avaliado no pacote total em 1,7 bilhões de reais. Ou seja, nós teremos os recursos necessários para que o nosso futebol volte a competir em alto nível e volte a figurar entre os grandes do Brasil, a nível nacional e a nível internacional. A ação desse trabalho e todo o esforço que está sendo feito é para que o Vasco volte a ser campeão. E o Vasco voltará a ser campeão. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse trabalho, e aí a gente tem que ser muito prático. Para que o Vasco fez a SAF? Para voltar a ser competitivo e voltar a ganhar título. E que títulos são esses? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América e campeão do mundo. Esse é o... Bom, esses são seres mentirosos e desprezíveis que lutavam apenas por seus interesses. Mas e o papel da torcida? Sim, a torcida também tem culpa neste cartório. Quando um país ou uma grande instituição é apunhalada pelas costas por traidores, espera-se que a população do país ou os membros da associação revoltem-se e expulsem os traidores. E o que fez o quadro social e a torcida do Vasco, com raras exceções, ficou inerte. E isso é imperdoável. Vamos a um rápido retrospecto. Durante a campanha eleitoral de 2020, Jorge Salgado dizia que, se eleito, já teria um aporte milionário pronto para investir no futebol. Fora nada menos do que 100 milhões anuais em dinheiro novo que o marketing iria garantir. Quando Salgado assume em 2021, declara não apenas que o Vasco não tinha dinheiro para colocar os salários dos jogadores em dia, ou seja, o que disse na campanha era mentira, como ainda afirmou que a primeira verba que entrasse não seria para o elenco, mas para o seu bolso, pois alegava que o clube lhe devia dinheiro.
Resultado, o time que precisava de 7 pontos em 7 rodadas para não cair, caiu para a segunda divisão. Então nós, ingenuamente, pensamos, agora os sócios e a torcida vão se revoltar. Nada. Salgado monta uma equipe que fica em 10º na Série B. 10º na Série B. Agora vem a revolta, pensamos. Nada. E pior, uma mentalidade de time pequeno que já tinha dado sinais de vida começa a tomar conta da torcida como uma epidemia. Em 2022, que em 2020 tinham solução para tudo, decidem que a sua solução agora era vender o futebol. A escolhida, uma empresa com pouco tempo de mercado, com origem de capital obscura, de reputação duvidosa. A promessa, como vimos, era de títulos e vitórias. A realidade, escapamos da segunda divisão no último jogo, com o gol faltando 10 minutos para o fim da partida. Sim, não havia mais dúvidas. Agora a revolta viria. Não. Mais uma vez, nada. E o candidato do Salgado, Pedrinho, é eleito presidente pelos sócios. No Carioca deste ano, eliminado, levando um baile de nada menos do que o Nova Iguaçu. Mais uma vez, nada de protestos ou revoltas de verdade, apenas reclamações teatrais de atores farsantes que se vendem por churrascos. Diante de tudo o que aconteceu, pelo menos um ponto positivo. Vascaínos que durante tanto tempo foram separados pelo fato de apoiar ou criticar Eurico, se uniram em defesa do clube para salvar sua grandeza, mas infelizmente poucos lhes deram ouvidos. Protestos nas sociais e arquibancadas, quando existiam, tinham como alvos técnicos e jogadores, justamente os menos responsáveis. Enquanto isso, com os bolsos cheios, os verdadeiros culpados de crime de Lesa Vasco passavam e passam batido. Apoiar o time? Sempre. Amar e defender o Clube de Regatas Vasco da Gama incondicionalmente? Sim. Isso é bonito e é necessário. Porém, depois do apito final, a cobrança deve ser sempre implacável e à altura do Vasco. Vou colocar aqui um triste quadro, apenas para ler o nome desses personagens, de traidores, um quadro de traidores do Vasco. Joyce Salgado, Osório, Duque Estrada, Brant, Cachorro do Sargento Tainha e Mussa. Eu quero fazer aqui, mais uma vez, com a voz rouca de tanto falar para ouvidos surdos, a seguinte advertência a todos os omissos. Neste quadro, vocês também têm lugar. Já nos ensinavam nossos pais, não se respeita quem não se dá o respeito. Quem justifica com qualquer argumento que o Vasco vem passando, não tem a mínima noção do que é o verdadeiro Clube de Regatas Vasco da Gama. Será sempre torcedor do Salgado, do Brant, do Mussa, desse Vasco emasculado, dessa paródia de Vasco, e merece totalmente o que aconteceu hoje. É preciso luta, protesto de verdade, sem violência, mas sem trégua ou concessão, exigindo a saída imediata de todos os traidores para ontem. Isso é impossível, dirão os passadores de pano e os gênios da política, que ainda esperam algo do senhor Pedrinho, que apoiou toda essa bandalheira. Eu respondo, impossível é suportar o que está acontecendo com o Vasco. E antes que eu me esqueça, com perdão dos amigos, vão cantar na Júlia na puta que os pariu.